Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Jogo Real. Já antes de começar, não se esqueça de compartilhar esse vídeo no final dele, dar um like e seguir o canal. Se inscreva no canal aqui embaixo, né? É só ir no botãozinho inscrever-se, isso não custa nada e ajuda muito o canal para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relativo e passar isso para mais pessoas. Hoje temos a honra de receber um verdadeiro especialista em salvar empresas dos seus maiores desafios internos, os problemas de gente. Ele é o consultor empresarial e fundador da BeLife Consultoria, Bruno Santos. Bruno, sua filosofia, gente bem preparada gera negócio saudável, ressoa profundamente no cenário atual. A BeLife Consultoria, ela tem sido um farol para muitas empresas que buscam não apenas sobreviver, mas prosperar focando no seu ativo mais valioso, que são as pessoas. Hoje nós vamos mergulhar na sua jornada, na metodologia da BeLife e como a liderança e os processos podem transformar qualquer negócio. Seja bem-vindo, obrigado por aceitar o meu convite, Bruno. Você aceitou de pronto, né? Que bom. E o Jogo Real Podcast, ele foi criado justamente para o empreendedor que nos assiste ver as dificuldades que é empreender nesse país, né? O que tem de errado, o que tombo que você levou, que ele aprenda com isso e não leve, né? É para, vamos dizer assim, abreviar o sucesso deles e tentar fazer com que os empreendedores tenham uma caminhada longa aí, tem que ter muita perseverança para ser empreendedor, né? E aí, para a gente começar, quem é Bruno Santos, de onde veio, de onde surgiu, formado em quê? Se é de São Carlos, se não é, como é que veio parar aqui, se não for, né? Conta a sua trajetória, depois a gente entra na BeLife. Mais uma vez, obrigado por você estar aqui com a gente. Olá a todos, gostaria de primeiramente agradecer pelo convite, me senti muito honrado e por isso que eu aceitei de pronto. E falando um pouco da minha trajetória, eu nem sempre fui empreendedor, como você falou, né? Para ser empreendedor tem que ter perseverança, né? Sim. E eu diria até que para ser empreendedor, para empreender não só no país, mas em qualquer outro lugar, você precisa estar disposto a correr risco e precisa ter estômago, né? Eu já ouvi isso de muitas pessoas, cara, tem que ter estômago para empreender, porque empreender um dia tá tudo bem, né? Uma vez eu ouvi de um empresário assim, cara, um mês você tá rico, outro mês você tá pobre, bicho. O duro é que vem mais mês pobre do que mês rico, né? É verdade, é complicado. E hoje, hoje eu empreendo, não é por conta de eu ter veia empreendedora, que eu nasci numa família empreendedora, não é não, vim de uma família tradicional. Eu não sou de São Carlos, eu vim de Santos, eu morava em Santos, sou da Baixada Santista. Vamos fazer uma parte aqui, terra do melhor time do mundo. Você é santista? Eu sou. Eu também sou. É importante frisar. No final a gente se abraça e chora, beleza? Ai, caramba. Sou santista, morei a vida inteira em Santos e vim para cá por conta de uma proposta de emprego na ocasião e me apaixonei pela cidade. E hoje as pessoas perguntam para mim, o que você veio fazer aqui, cara? Você saiu da praia, o que você veio fazer aqui? Eu falei, cara, eu vim viver aqui. E quem vem do litoral, quem mora aqui, o sonho é, vou me aposentar e vou pra praia. Vou para Santos, cidade dos aposentados. Dos aposentados, né? A cidade mais velha do Brasil, né? E quem mora lá e sabe a loucura que é uma delícia, litoral e tal, mas é uma cidade muito agitada, a cidade não dorme, né? Sim. Então, quando você vem para cá visitar São Carlos, que você vê que o posto de gasolina fecha 9 horas da noite, que você vê que o mercado, se tu vacilar, tu não compra mais nada porque ele fecha. Aí, particularmente, minha família toda daqui hoje, minha família veio toda, eu sou apaixonado pela cidade, mas eu vim para cá por conta de um trabalho e passei por algumas experiências profissionais e no meio do caminho, através de algumas experiências não tão boas, eu decidi empreender. No meio do caminho eu entendi... Caiu, bateu a cabeça, falei assim, agora eu vou empreender. Exatamente, algumas decepções. E aí no meio do caminho eu falei, poxa, o que eu faço para uma empresa? Por que eu não posso fazer para várias empresas? Sim.
Mas não foi porque eu sempre tive coragem. Eu sempre fui uma pessoa muito conservadora, vim de uma família muito conservadora. Meu pai trabalhou 22 anos no mesmo emprego. Então, eu sou de uma família que se você falar assim, eu vou empreender, você fala, ih, virou vagabundo, tá mexendo com droga. Isso daí não vai para Isso frente. daí não vai pra frente, isso daí é vagabundo. Mais um vai vir pedir dinheiro emprestado. Isso, exatamente. Então eu sou dessa família e sempre pensei nisso, né? Não tenho que trabalhar, não posso trocar de emprego. Quem troca de emprego, você tem noção, o tanto de conservador que meu pai era, ele falava assim: quem troca de número de celular é vagabundo. Meu pai falava. Você tem noção. Então você não pode trocar de número de celular. Eu vim de uma família assim. Mas aí de tanto, né, pô, bate-cabeça aqui, bate-cabeça ali, deu esse estalo aí, e eu falei, poxa, o que eu faço para um, eu posso fazer para várias empresas. E aí a gente estruturou um método, né, abrimos a BeLife, estruturamos um método de como ajudar as pequenas e médias empresas. E por que pequenas e médias e não grandes? Porque normalmente a empresa grande ela já está estruturada, né? Ela já tem um processo estruturado de recrutamento e seleção, ela já tem processo operacional bem definido, ela já tem a parte de retenção de talentos. Então a gente olha para a pequena e média empresa, que o cara também é empreendedor, que teve uma ideia, que olhou e falou, pô, isso aqui dá dinheiro, cara, vou abrir uma empresa. E aí ele vai, com a cara e com a coragem, dá tudo errado. Então, o nosso foco como consultoria é ajudar esse cara, né, a estruturar processos e tal. Então, eu olhei para isso e falei, poxa, é uma demanda de mercado. E quem resolve problema ganha dinheiro. Sim. Isso é um fato, né? E aí a gente olhou para esse mercado para ajudar o pequeno e médio empresário que muitas vezes está ali com um sufoco, que contrata a gente e as pessoas não ficam, ele não sabe por que as pessoas não ficam, aí ele acha que é porque está contratando errado, aí dependendo... Eu acho que está pagando pouco, que é o mais simples, né? Que é o mais simples, ou então ele acha que é a geração que não quer trabalhar, e às vezes não é. Então a nossa empresa ela vem e olha para esse viés. Eu sempre trabalhei, né, lá no litoral, no Porto de Santos, né, fiz uma carreira lá no Porto de Santos, e quando eu vim para cá mudei um pouco de áreas. E aí estudei nessa área, né, nessa parte de gestão de pessoas. Minha primeira formação foi em segurança do trabalho e meio ambiente. Fui me enfiar nesse curso técnico, falando, pô, vou ganhar dinheiro sendo um técnico de segurança. Aí quando eu cheguei lá, que eu vi que tinha que socorrer gente sem perna, sem braço, eu falei, pô, não é pra mim não esse negócio aí. Aí pulei fora, aí depois fiz a graduação em gerenciamento de processos. Aí depois fiz mais 3 MBAs focado na área, em inteligência de negócio, gestão de pessoas e negócio. E a última pós-graduação que eu fiz foi em psicologia organizacional, que é a ciência que estuda como que as pessoas reagem dentro das empresas. E eu já fiz pensando nisso, porque é uma dor latente de todo empresário. Gente, ou ele tem dor de cabeça para manter as pessoas, ou ele tem dor de cabeça com as pessoas que estão lá dentro e não saem, mas dão dor de cabeça lá dentro, ou ele tem dor de cabeça para contratar pessoas. Então a gente olha para tudo isso, para ajudar o empresário nessa captação de pessoas e como reter as pessoas boas, como que eu faço para segurar as pessoas boas e o que eu preciso ter dentro da minha empresa para que essa pessoa se sinta assistida, qual tipo de processo que eu preciso estruturar para que o funcionário não fique estressado, sobrecarregado, porque a empresa bagunçada gera estresse. Eu particularmente, eu não aguentaria trabalhar numa empresa bagunçada, onde não tem processo, onde todo mundo faz tudo, mas ninguém faz nada. Então, a gente olhou para essa... 10 chefe. 10 chefe. Manda de um jeito, outro quer de outro. Gato com 5 donos morre de fome. Aí todo mundo faz tudo, mas ninguém é responsável por nada. Aí quando o dono pega, ele vai lá e briga com todo mundo. Isso. Então, quando dá certo, tem um pai. Quando não dá errado, não tem ninguém. Não tem ninguém. É tudo filho daquilo. Exatamente. Então a gente olhou para isso. Poxa, é uma demanda de mercado. E a gente... se você olhar estrategicamente, você tem que resolver um problema. Se você resolve um problema, você consegue trabalhar. Você tem o que vender. Se você resolve o problema de alguém, você tem o que vender. Então a gente olhou para isso, estruturamos a empresa nesse sentido. E graças a Deus hoje dá muito certo. Aí a gente ajuda bastante gente na cidade. Você sabe que um dos motivos que eu te chamei aqui, que a grande maioria, nós já estamos na 3ª temporada, né? Esse é o 2º episódio. São 12, então já é o 26º episódio. Bacana. Todos os empresários que vêm aqui, eu sempre faço uma pergunta sobre capital humano. Que tá com... Aí todos reclamam. Não tem um que fala assim, não, o capital humano é legal, tá tudo bem, eu consigo... E olha que nós estamos dentro de uma cidade que cospe técnico, engenheiro... Tem duas, a USP, tem a Federal, tem a Unicep, tem Senai, Senac, tem cospe gente no mercado. As maiores fábricas estão aqui. As maiores fábricas, quer dizer, tem tudo para dar certo e todos reclamam, né? Então é assim, realmente falta essa gestão
gerir essas pessoas, né? Tanto o que você falou, tanto para manter quem está lá motivado, porque por manter não adianta. Captar novos, né? E ser atraente para novas pessoas, né? Principalmente essa juventude agora, eles são muito seletivos. Tem que ter motivo para tudo, né? Exatamente. Tem que explicar o porquê que tem que fazer tudo, né? Exato, eles têm que ter um propósito para vir trabalhar para você. Eles não vão trabalhar. Até a gente fala no geral, né? Tem gente que vai trabalhar para ganhar dinheiro só e esses não. É difícil de manter o emprego. É verdade. E assim, sabe uma coisa que é interessante, Paulo? A geração mudou, né? Sim. Então, na nossa época, eu também sou de meia idade já, na época dos meus pais e tal. Se fosse pro seu pai tomar um tapa na cara e ele voltar para casa com pão de cada dia, ele tomava, não tomava? Lógico. Não, o que é honroso? O esporro que eu levei. O que é honroso? Tá empregado. A dignidade do homem tá no emprego. E a gente era esculachado mesmo. E eu continuo pensando assim. Só que hoje, principalmente período pós-pandêmico aí, a galera não aceita mais qualquer coisa. Então, e eu não tô aqui falando que tá certo ou que tá errado, mas o que o pessoal olha hoje? Inclusive, ontem eu estava dando um treinamento ontem numa empresa e eu falei, se você chegar tem 2 funcionários, e você chegar aqui, ó, falar assim, ó, ou você me entrega a meta no final do mês ou você vai ser mandado embora. Falou para 2, enquanto um vai se sentir motivado, que, pô, me deu uma pegada aqui, mas eu vou produzir porque eu sou capaz, o outro vai falar que foi assediado moralmente, vai te processar, vai pegar um atestado. Então, a geração mudou, o tempo mudou. E aonde que tá o choque aí, Paulo? É que o empresário, que normalmente é o cara um pouco mais velho, mais maduro, ele acha que, não, isso é mimimi, e eu não tenho que me adequar, ele que tem que se adequar à empresa. Eu tô pagando. Só que aí sabe o que acontece? Qual é o grande problema? Que tem muito emprego. Tem muito emprego. Então a pessoa fala assim, eu não vou passar por isso aí não. Aí ela sai daqui e vai trabalhar na esquina. E quando ela chega lá, tem emprego. Então, por que o pessoal escolhe? Porque tem emprego. Tem mão de obra? Tem. Não é que tá faltando mão de obra. Não, só que as pessoas estão mais seletivas, né? Sim. Então, e aí, onde que a nossa empresa entra, Paulo? A gente entra, eu costumo dizer para o empresário assim, ó, nós damos um passo atrás, porque normalmente o empresário procura a gente resolve diversos tipos de problema, a parte de processo operacional, parte de gestão de pessoas, treinamento de liderança, só que normalmente o empresário procura a gente e fala assim, ó, cara, não para ninguém na minha empresa, como que você consegue me ajudar para eu contratar mais pessoas? O nosso trabalho não é um trabalho de terceirização, de recrutamento e seleção, só que eu convido o empresário para uma reflexão, aí eu falo assim, ó, ao invés de você se preocupar em encontrar gente a todo custo, por que você não se preocupa em cuidar dos bons que você tem? Porque é aquilo que você falou, não é só manter, mas é manter da forma correta, engajada. Sim. Porque às vezes o cara mantém o colaborador, mas o cara é um tranqueira. Tá ali encostado ali a vida inteira e é aquele cara que fica 20 minutos sentado na sai dali não arrumou outro emprego, então ele vai ficando. Ele vai ficando. Então eu não tô falando disso, mas eu convido o empresário sempre para essa reflexão. Ao invés de a gente gastar tempo, energia e dinheiro, porque custa para contratar, para buscar gente no mercado e de repente tem uma galera realmente que não quer nada com nada, por que a gente não olha para os de dentro e fala, pô, o que eu posso fazer para que esse cara não saia? Né? Eu tive um caso real desse, com um empresário que, quando a gente começou o processo, ele perguntou, você vai me trazer gente? Você vai me trazer mais gente? Falei, queria te convidar para uma outra reflexão. Vamos entender o porquê que as pessoas não ficam. E aí o nosso trabalho ele inicia assim, Paulo. Eu estava até comentando aqui fora do ar que a nossa consultoria é personalizada. Então, não tem uma receita pronta que a gente aplica para qualquer negócio. Até porque a gente atende farmácia, a gente atende restaurante, a gente atende academia, a gente atende clínica odontológica, a gente atende empresa de logística. Aí tu fala, pô, mas vários ramos? Sim, todos precisam de pessoas e todos precisam de processos. Acabou. Exato. Se você implantar isso, você implanta isso dentro da sua casa. E aí, como que a gente inicia o nosso trabalho? A gente, em um primeiro contato com o empresário, a gente gera um pré-diagnóstico, porque o empresário vai falar pra gente, ó, cara, eu tô te chamando aqui porque eu tô com esse problema. Beleza, vamos iniciar. A gente monta um pré-diagnóstico para o empresário, apresenta um plano de ação. A tua dor é essa e o remédio para ser curado é isso. Show de bola? Vamos começar. Quando a gente inicia, a gente faz um feedback com todos os colaboradores da empresa. Por quê, Paulo? Porque o dono... tem uma visão. Ele tem uma visão, que é a dele. Ninguém para, que aqui só tem nenhum. A molecada hoje não quer trabalhar. Só que, às vezes, por que as pessoas não querem trabalhar na empresa dele? Às vezes quem causa o problema é ele mesmo. E aí no feedback a gente identifica muita coisa. Por quê? Porque a gente entra com um colaborador, pô, mas como que você consegue fazer o colaborador falar sem nem te conhecer? A gente usa algumas técnicas para mostrar para o colaborador, estamos aqui para te ajudar. Sim. Aí tem gente que só de você fazer a primeira pergunta... solta os cachorros. Chora. Tem gente que chora. E a pessoa fala, posso falar? Você não vai me expor? Não, não vou te expor. Aí a pessoa vomita. Aí quando você vai ver,
a maioria dos casos, os maiores problemas quem geram é o próprio empresário. Entende? Então, às vezes, por exemplo, tem feedback que a gente identifica que a galera tá desmotivada. Quando você leva isso pro dono, obviamente, de uma maneira estratégica para não expulsar funcionário, e fala, pô, vamos aumentar o salário? Não. Não é isso. Não é isso. Não é. Mas por quê? Porque tem gente que é motivado só com grana, Sim. show de bola. Mas tem gente que é motivado com salário emocional. Que é o, cara, parabéns, obrigado. O trabalho que você faz é muito importante para nós. E às vezes o empresário, e não tô aqui julgando ele não tá olhando para isso. Ele tá olhando para isso aqui, ó. Eu vou pôr isso de dinheiro e no tanto tempo eu preciso ter esse retorno. Para isso eu preciso de gente. Então coloca a gente para trabalhar, mas ele não tá nem ligando. Sim. Ele não tá nem olhando para isso. Ele nem tem que olhar, né? Por isso que, é para isso que tem um gerente, que tem um coordenador, né? Então, o empresário ele só tá pensando nisso. E às vezes ele vai para uma direção errada. Eu tive um caso de um cliente que a gente teve essa demanda do pessoal se sentir, pô, a gente não tá se sentindo reconhecido, valorizado. E quando eu levei para o empresário, ele falou assim para mim, vamos aumentar os R$ 200 do salário de todo mundo. Aí eu falei, no feedback, eu identifiquei, a nossa empresa identificou que não é falta de dinheiro, é falta de reconhecimento. Aí ele falou, mas o que é reconhecimento se não é dinheiro? Eu falei, salário emocional. Mas sabe o que a gente implantou na empresa? Aniversariante do mês. Isso aí eu já fiz. Promovidos do mês. Um quadro de avisos para dar parabéns para quem for promovido. Um bolo no final do mês. Um parabéns coletivo. Cara, você não tem noção o preço que isso tem para uma pessoa que de repente não tem isso em casa, Paulo. Sim. Então não é só Não é só dinheiro, né? Eu fui gerente geral da CSN e quando eu cheguei lá, eu tinha 85 subordinados na minha gestão. Quando eu cheguei lá, o que você me falou, eu lembrei. Eu falei assim, vamos fazer o aniversário antes do mês. Então, toda a última sexta-feira do mês, a gente comprava, tinha uma caixinha que cada um contribuía, mandava vir um bolo, uns salgadinhos, umas Coca-Cola e no diálogo diário de segurança, o DDS. Fiz bastante isso aí. A gente fazia a última sexta do mês, chamava todo mundo, eu cumprimentava todos, chamava na frente, um por um, né? Era um agrado pro pessoal. Meu turnover foi a zero. Foi a zero. Porque era uma mineradora. Mineradora, o turnover é altíssimo. Né? E aí o meu diretor falou assim, mas fica perdendo 15 minutos antes do TDS, o pessoal tem que trabalhar. Tem que produzir, tem que ir para produzir. Assim, você conversa aí é para perder tempo. Exatamente. E eles não enxergam esse outro lado, né? Agora, a gente falou por enquanto, só das belezas. Quando você fez a transição para a consultoria, você estava lá como CLT, bonitinho, chovia, fazia sol, dinheiro, um cascaio caía na tua conta, bem ou mal, mas caía. Né? Se a empresa que você trabalhava vendeu ou não vendeu, problema deles, o teu salário está lá, fixo. Quando você foi para a consultoria, você teve que vender a consultoria. Eu dou treinamento de vendas, né? Então eu sempre levo empreendedorismo e vendas, porque uma coisa é casada com a outra. Você não tem negócio sem vender. Sim. Como é que foi para você se adaptar a isso? Você ter que se vender, você tinha que vender a sua empresa, né? É lógico que você já foi. Como é que foi? Conta, eu não vou, lógico nada, eu quero saber como é que foi. Você saiu do CLT, montou a empresa, falou assim, agora eu tenho que vender, eu tenho que fazer dinheiro entrar. Maravilha. Essa pergunta é muito boa. Eu sempre fui vendedor. Tá. Eu sempre falei bastante, né? Inclusive, quando eu fui fazer um curso de segurança do trabalho, foi um cliente que falou, cara, vai fazer curso de segurança do trabalho porque você é desenrolado, você vai ganhar dinheiro falando. Aí eu fui, besteira, nunca trabalhei na área. E aí, por que eu nunca tinha trabalhado por conta? Porque eu não tinha coragem. Eu nunca tive coragem. Eu sempre fui aquele cara de Deus me livre de eu não saber quanto que eu vou ter de salário para não pagar minhas contas. Conservador, o cara que tem um cartão de crédito a vida inteira, sabe, com medo de se enrolar com as contas. Eu sempre fui essa pessoa. E inclusive, os meus amigos, as pessoas próximas, quando eu falo que hoje eu trabalho por conta, falam, o que aconteceu contigo? Fizeram uma lavagem na tua cabeça? E aí, primeiro eu vou te falar o motivo pelo qual eu fui empreender. Eu fui empreender por conta de uma revolta. Inclusive, eu já tive 2 situações na minha vida que, por conta de um desconforto,
que no começo eu falei, cara, isso aqui eu vou morrer, vai acabar com a minha vida. Foi isso que me empurrou para que eu vivesse coisas melhores. Aham. E o fato de eu empreender, eu não planejei empreender. Foi por conta de uma revolta mesmo. Eu até trabalhava numa empresa e a empresa fechou. E na ocasião o dono vendeu a empresa comigo dentro, cara. E eu era A coordenador. porteira fechada. Vendeu a empresa comigo dentro. Eu era coordenador geral de operações, eu tinha um salário bom. Eu era já PJ, Aham. só que tinha ali todo mês. Sim. E aí, na ocasião, o novo dono, quando ele chegou, ele falou para mim assim: eu fui informado que a empresa tinha sido vendida na sexta-feira, 4:30 da tarde, e o novo dono iniciaria na segunda. E aí, quando o dono chegou para trabalhar na empresa que eu estava ali desde do início, desde o nome, desde o desenho do nome, eu que cadastrei o primeiro funcionário, eu que criei política de compra, política de venda, eu que treinei. A cabeça já estava ferrada. Lógico. E aí, o novo dono falou para mim assim: cara, o que você faz aqui? Aí eu falei: o que eu faço? Aí quando eu falei para ele, ele falou: é você que é o dono? Eu falei: não, sou um funcionário. Ele: ó, eu entendo a sua importância, mas tô vindo com a minha equipe. Se você quiser, você pode trabalhar comigo, mas você tem que ir lá para o operacional e ganhar o salário do auxiliar de operação. Não é demérito, Sim. mas eu era coordenador. É. Eu tava em outro patamar. Inclusive, eu estava estudando, eu estava trabalhando como coordenador e estava fazendo meu MBA na época. Sim. E aí eu falei: cara, Vai dar não. não vai dar, não. Falei pra ele. Aí eu falei pra ele: cara, não vale esse salário que você tá me oferecendo. E eu vou te provar isso com o tempo. E aí eu cheguei em casa e falei pra minha esposa: a partir de hoje eu não trabalho mais pra ninguém. Aí eu fui pra... A esposa deu 3 gritos de susto. Na ocasião, a minha esposa tinha uma confeitaria Ah. e fornecia pra alguns lugares. E aí eu falei pra ela assim... Ela viu a minha tamanha revolta, que eu não podia matar o cara. Sim. E aí eu falei pra ela assim: ó, se você me apoiar, eu nunca mais trabalho pra ninguém. Se der ruim, a gente vai comer bolo. Sim. Você me apoia? Ela falou: apoio. Tinha não tinha outra opção, né? É. E aí, cara, o que eu fiz, Paulo? Eu fui pro quarto, eu orei a Deus e falei: Deus, eu preciso de um cliente. Porque eu sou comprometido. Desde novinho, eu sempre fui muito comprometido com horário, com compromisso. Nunca gostei de ser cobrado. Sempre tive um pai muito conservador que me ensinou muitos valores. E aí eu falei: cara, pedi para Deus e montei uma metodologia. E aí eu falei: Deus, eu preciso de um cliente só. Se o senhor me mandar um cliente aí do céu, eu vou multiplicar esse cliente e eu nunca mais vou trabalhar para ninguém. E aí, na ocasião, eu comentei com uma pessoa, e ele falou: nossa, cara, você vai ganhar muito dinheiro com isso. E eu vou te indicar já pro primeiro cliente. Aí ele me indicou para um cara tradicional daqui da cidade. Um cara excepcional. Eu não vou falar o nome dele, que senão ele vai saber que ele foi meu primeiro cliente. A gente fica no ar. E aí... Se você acha que foi o primeiro cliente, comenta aqui. E fui aí, eu. E aí, cara, no primeiro bate-papo eu não tinha nenhum computador, cara. Aí eu cheguei para conversar com ele, apresentei a metodologia. O problema dele é que ninguém parava na empresa. E aí eu fiz um feedback, e no feedback eu identifiquei um problema que ele falou: nossa, eu não sabia que esse era o problema. Na ocasião, o problema do turnover dele era a irmã dele que trabalhava na operação e expelia o pessoal. Sim. Aí a gente fez um trabalho tão bacana, tiramos ela da operação, colocamos ela em outro setor, promovemos ela, vendemos a promoção para ela que não foi promoção. E aí, quando ele viu que deu certo, ele falou: cara, eu preciso te apresentar para um amigo meu. Aí ele me apresentou para outro cara conhecidão na cidade. Aí quando eu fui para esse outro cara, aí comecei a ganhar visibilidade e sempre com muito compromisso com a entrega. Eu sou muito chato com entrega. E aí, cara, começou a dar certo. E aí, a partir daí, hoje eu não tenho nenhum cliente que eu fui bater na porta e oferecer meu trabalho. Nenhum cliente. Só de indicação. Só de indicação, graças a Deus. É a melhor coisa que tem, porque quando é indicado, a porta já está aberta. A porta já está aberta. Aí depende do seu só. E tem uma prova disso. Teve um cliente que eu fui indicado por outro, e quando eu cheguei lá, ele não lembrava. Que tinha sido indicado. Aí ele me recebeu na porta, assim. Aí ele: quem é você? Eu falei: eu sou o Bruno, tal, da Bilife e tal. Ele: qual que é o teu trabalho mesmo? Tipo, desconfiando, assim, de mim e tal, me medindo e tal. Veio vender alguma coisa aqui. Veio vender alguma coisa pra mim. Exato. Aí eu falei: eu sou indicado do fulano. Ele: você que resolveu o problema assim da empresa dele? Pô, pelo amor de Deus, entra aí, senta aqui, pega um café pra ele lá. A tratativa é outra. Não, é outra. E esse cara hoje virou um amigão meu, é um cliente, já estamos indo pro segundo ano de contrato juntos. Ele me indica para um monte de gente, a gente faz um monte de trabalho juntos, por conta da seriedade com a entrega do trabalho. Antes de a gente mergulhar no que a BeLife faz,
né? Eu escrevi um e-book, se você puder pôr aí, Davi, que é esse problema que você teve para os caras não ter quando for abrir um negócio. Então, é um e-book com todos os... Plano de negócio? Não, é um checklist para você ver como iniciar o seu negócio. Bacana demais. Você pensou nisso, pensou naquilo, você viu isso, você viu a VCB, você viu licença disso, daquilo. Aí ele desiste de abrir. Ou desiste ou vai se planejar melhor. E não vai quebrar daqui 2 anos. Exatamente. Né? Então, assim, é justamente para o cara ver em que marca ele está entrando. Sim, exato. Você tem o barco certo, você tem o remo certo, ó, a travessia aqui não é a nado, você tem que estar preparado. Vai para o Oceano Azul, esse e-book é gratuito, é só você, na descrição do vídeo tem um link, você entra no link, pede e abaixa esse e-book, ele está sendo revisado agora, eu estou falando isso desde a primeira temporada, mas eu vou, é porque dá muito trabalho. Eu vou baixar. As leis no Brasil mudam muito. Então, eu vou revisar ele com certeza. Você que está querendo abrir seu negócio, ou já tem um negócio, né? Só para você fazer um checklist. E às vezes a pessoa, ela aluga um local, ela tem a ideia dela. Ela vai, aluga um local, compra o maquinário, compra os balcões, sei lá, compra tudo que tem. Vende a casa que tinha. Eu pego o fundo de garantia. Porque no Brasil a maioria de empreendedores ele é forçado a empreender, porque ele foi mandado embora, porque a empresa fechou, aí ele se vê no mato, né? sem cachorro, e fala, agora eu tenho que me virar. Aí o que ele faz? Ele gasta toda a energia dele, põe o sonho dele. A hora que ele vai abrir, chega um fiscal da prefeitura e fala assim, não, aqui não pode pela plano diretor da cidade, você não pode abrir esse tipo de negócio aqui. Aí já está alugado, ele tem multa de se sair, os maquinários estão comprados, aí tem que achar outro lugar. Quer dizer, isso é tudo coisas que a gente pode ver antes, com antecedência, e procurar evitar transtorno, porque a vida do empresário já é cheia de transtorno. Então, quanto menos tiver, melhor. Ele é gratuito e é só baixar aí. Voltando aqui com você, Bruno, agora vamos entrar no método BeLife. É lógico que você não vai falar tudo aqui, porque quem quiser que contrate ele, mas é mais ou menos assim, vocês focam primeiro, se eu estiver errado, depois você me corrige, vocês focam na redução de turnover, né? Que é um calcanhar de Aquiles aí de todas as empresas. Do mundo inteiro, porque... Eu acho que é uma dor muito grande, né? Porque o turnover, você contrata uma pessoa, você treina ela passa a conhecer a tua empresa. Esse é o mundo ideal, né? Você contrata e treina é o mundo ideal. Né? Você sabe que na prática é... Mas mesmo treinando, você treina, gasta tempo com isso, às vezes ela se treina, se auto-treina, né? Ela com o tempo vai pegando as entrelinhas da empresa, a artimanha ali, os meandros de como funciona o negócio. A hora que ela está legal, ela vai embora. Fora o custo de ir embora, ou você manda embora, ou ela pede as contas, você tem todo um custo para recontratar. E você tem esse delay entre uma pessoa foi embora e a outra está com a expertise que ela estava. Porque não é só contratar, é chegar no ponto que essa aqui estava. Exato. Né? Então é um prejuízo monstro. Né? Exato. E aí um dos pilares seus é esse, né? E eu não sei quais os outros pilares, então fala um pouco como é que é o trabalho da BeLife aí para quem nos ouve e quem quiser contratar você. Inclusive... Os dados, as redes sociais todas da BeLife estão aqui na descrição do vídeo também. É só você acessar o link, que você vai falar direto com o Bruno, tá? E aproveita, qualquer dúvida que tiver, manda para mim aqui nos comentários, eu mando para ele responde, eu ponho para vocês aí. Maravilha. Como eu falei no começo, o nosso trabalho de consultoria é um trabalho personalizado e ele é estruturado para cada negócio. Então, tem empresas que contratam a gente só para a gente cuidar e estruturar a parte de recrutamento e seleção. Porque a empresa tem os processos estruturados, a parte operacional, show de bola. Tem empresa que contrata a gente para melhorar a comunicação interna. Tem empresas que contratam a gente para estruturar processo.
elaboração de POP, procedimento operacional padrão, que é uma coisa chata que o empresário não vai fazer e normalmente não tem ninguém para fazer isso para ele. Então a gente faz toda a parte de estruturação. E como que a gente entende o que a empresa precisa? A partir do diagnóstico, que é o... Então, assim, o primeiro passo é o pré-diagnóstico com o proprietário, montamos um plano de ação para ele. Faz tipo uma anamnese. Exatamente. Então eu vou chegar e falar, Paulo, cara, me conta qual é a tua dor. Aí tu começa, cara, minha pior dor aqui é funcionário. Aí eu vou lá, funcionário. Tá? E também os funcionários, você manda eles fazer as coisas, eles não fazem direito. Ou então você tem que ir lá e faz de qualquer forma. E também o absenteísmo, as pessoas não têm compromisso. Retrabalho. Aí eu já vou identificando outras coisas. Não é só o funcionário. Às vezes está faltando liderança, porque se tem retrabalho é porque não tem acompanhamento. Então a gente vai pegando todos os pontos. Montamos o pré-diagnóstico. Vamos iniciar? Tua dor é essa e esse aqui é o remédio. No feedback com os funcionários, a gente vai descobrir outros problemas. Que de repente está ali a resposta do turnover. Na cabeça do dono é porque a galera não quer trabalhar. A galera hoje é molecada nova, é tudo preguiçoso. Só que aí quando você vai para o feedback, você identifica que tem um problema de liderança. Que a galera não para porque ninguém fica por causa do líder. Tem uma pesquisa que saiu no portal do G1 que as pessoas elas são contratadas. 80% das pessoas que entram na empresa, elas pedem conta do líder. E não é nem da empresa. Uma vez contratamos uma pessoa para a empresa, ela falou assim, ó, tô saindo da empresa com meu coração cortado, amo aquele lugar, acordo motivada todo dia, mas eu tô saindo porque eu não aguento olhar para a cara do meu líder, porque ele maltrata a gente, ele assedia a gente moralmente e eu tô doente. Eu não tô aqui defendendo as pessoas que, né? Sim. Entenda. Mas o que acontece? Na cabeça do dono, às vezes o turnover, a rotatividade é só por conta do que a galera não quer trabalhar, mas às vezes ele tem um problema de liderança, às vezes ele tem um problema de clima organizacional, principalmente depois da pandemia, a galera não fica mais num ambiente ruim. Antigamente a gente não queria nem saber de clima, eu quero que pegue fogo, eu tô aqui para trabalhar, eu não tô aqui para ser teu amigo. Hoje não. Hoje a pessoa entra numa empresa querendo arrumar um marido. O cara entra na empresa querendo casar. As pessoas, se não se relacionar, o ambiente é tóxico, né? Tá na moda, né? Sim. Então, existem vários fatores que fazem com que o turnover aumente. E normalmente o dono não olha para isso. Então, quando eu te falo que a gente dá um passo atrás, a primeira coisa que, vamos supor, o turnover é alto. Primeiro de tudo, a gente vai para campo para identificar o turnover. O porquê que tem turnover? Por que as pessoas não ficam? A gente não fica porque você chega aqui e ninguém te ensina. Eles te largam aí e depois eles querem te cobrar de algo que ninguém te ensinou. Cara, você tem um... Isso aí é um problema... Eu só tô te falando de verdade aqui. Cheio. Eu só tô te falando verdade. É problema com liderança, que 90% das empresas têm problema de liderança. E por quê? Porque o líder é incapaz? Não, porque a empresa colocou ele lá e não treinou. Promoveu o cara é o melhor funcionário que eu tenho. Esse cara é o bichão. Eu vou promover ele. Aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. É lógico que é pré-requisito para você ser um líder, você ser bom funcionário? Óbvio. Se você não tiver moral, você não lidera. Mas não é fator predominante. Não. Né? Eu comentei no treinamento ontem isso. Maradona. Sim. Nunca foi capitão. Né? Cara, e o Maradona, como jogador, exceto para os brasileiros, foi o melhor de todos os tempos. E como o técnico da Argentina ganhou o quê? Nada. E nem capitão do time ele foi. Tu entende? Porque eu falo um negócio no meu treinamento com um erro grande que tem, que eu sou voltado na área comercial. É você pegar o teu melhor vendedor e pôr ele de gerente comercial. Aí você perde o melhor vendedor e perde o gerente, porque ele não sabe gerenciar. E ganha um péssimo gerente. Né? O gerente e vai embora. Ele desanima, perde as contas e some. Então, assim, tem que ter realmente isso. Não é porque ele é o melhor funcionário... que ele vai ser o melhor líder. Então, teste, né? Faça treinamento. Não sei se é aí que entra. Aí que entra, exatamente. Fazer um teste psicológico com o cara, treinar o cara para liderar. Vem cá, liderar, você não vai mais pegar na chave de fenda. E entender se ele tem perfil para isso. Vou te dar um exemplo. Minha primeira experiência como líder foi em 2012. Eu era novinho, era um bom funcionário, e o meu chefe foi lá e falou assim, ó, a partir de hoje você é um encarregado. Eu falei, show de bola. Maravilha, fui para cima... E aí eu tinha um cara, aí eu precisei de um braço, precisava promover alguém para ficar no meu lugar, né, abaixo de mim ali, para ser braço meu. E aí eu peguei o melhor funcionário, e o cara era top. Ele era o meu melhor funcionário de olho fechado. Promovi o cara. O que aconteceu? Ele queria matar todo mundo, porque ele falou, não, vai ter que fazer do meu jeito, se não fizer do meu jeito, eu vou te mandar embora. Ele começou a perseguir todo mundo. O que aconteceu? Eu tive que mandar o cara embora. O jeito dele é ótimo, e aí ele não é... Ele é um excelente profissional, um excelente técnico, né? Técnico de capacidade técnica, sim, mas não tem gestão emocional. O cara tem mau comportamento. Perdi o cara, acabei perdendo. Então, falando do recrutamento,
Onde que a BeLife entra? Vamos supor que a empresa ela precisa contratar. A gente entra montando primeiro um descritivo de vaga. O que é um descritivo de vaga? É um documento onde você vai colocar tudo o que envolve a vaga da pessoa. Bruno, mas para quê? Para abrir uma vaga? É isso? Para abrir uma vaga. Por quê? Porque quando você não tem um descritivo de vaga que fala sobre a empresa, um documento que fala sobre a empresa, sobre todas as atribuições, o desafio, como que ele vai ser avaliado no período de experiência, quais as qualificações que ele tem que ter, qual é o salário, qual o horário que ele vai trabalhar. Se você não tem tudo isso na hora de captar o currículo, aí tu coloca lá sua vaga de vendedor, salário tal, comissionamento. Aí vem 50. Aí tu gasta tempo, energia e dinheiro para atrair essas pessoas. Aí o cara chega e fala assim, ó, aqui o horário é das 2 às 10 da noite. Ah, não, pra mim não dá. Esse horário não. Eu tô fazendo faculdade. Você perde tempo, o teu tempo, e perde o tempo do cara. Nesse momento, nesse descritivo, você já vai colocar todas as informações. Então você abre a vaga com um documento estruturado. Então ali tu já filtra, tu já vai atrair as pessoas corretas, certo? Beleza. Na hora que o cara chega pra entrevista, tu vai entrevistar ele com o descritivo. Chegou pra vaga, parabéns, né? Tá participando da entrevista. Sabe o que você sabe fazer? Sabe? Conta aí então um pouquinho pra gente quando que você fez, como que você fez. Isso aqui, essa qualificação você tem, o horário ficou claro pra você, tal. Contratou o cara, você entra com o próprio descritivo pra ele assinar. Aí você fala, pô, será que precisa? Vou te dar um exemplo. Tem um mês. Uma empresa que eu fui atender não tinha o descritivo e eles contrataram uma funcionária para caixa. A vaga é um caixa que dá um apoio na parte da operação. Só que tava lá caixa. E aí o cara entrevistou sem o descritivo, tudo bem. A menina ótima na entrevista, falou, show de bola, acertamos. Contratou. Quando a menina chegou na loja, deram um engradado de produto para ela, falaram, você consegue colocar nas gôndolas? Ela, não. Eu fui contratada para caixa? Eu sou caixa, não sou... Eu sou caixa, não sou repositora. Vocês me enganaram. Perdi meu tempo, sujaram a minha carteira, vou processar. Minha amiga, ela trabalhou... Foi meio período que ela acabou com a empresa, processou a empresa, deu uma dor e tá dando a dor de cabeça até agora. Mas talvez partiu ali um pouco do mau caratismo dela, não precisava disso tudo. Partiu. Mas você concorda que a empresa deu brecha? Entende? Então, quando você estrutura, você dá esse passo atrás, você já começa a atrair as pessoas corretas. Sim. Beleza? Atraiu as pessoas corretas. Tua empresa tem um plano de integração, que aí entra o treinamento que você falou. A empresa contrata, treina. A grande maioria não treina. A grande maioria contrata e deixa lá. Aí eu fui acionado por uma empresa e ele falou para mim assim, cara, não para ninguém aqui. As pessoas ficam uma semana e vai embora. Aí eu falei, vamos fazer um feedback para identificar. No primeiro feedback com a líder, eu falei, como é que é o teu trabalho de gestão? Porque eu já queria identificar se era um problema de liderança. Ela, gestão, eu não faço. Porque eu sou paga para cuidar da operação, mas eu sou paga para operacionar também. Então eu tenho as minhas atividades que se eu não entregar, ele me cobra no final do dia. Então, quando eles contratam a pessoa, eu falo, ó, tem que fazer isso, e deixa a pessoa se virar. Aqui é o carro, a direção tá aqui é o câmbio, você muda o câmbio, então, pega o carro, vai embora. Aí entra eu, um cara que nem eu, que sou um cara pragmático, que gosta das coisas tudo organizada. Eu vou entrar numa empresa dessa. Aí ninguém me ensina, me joga lá. Eu vou ficar? Pra eu ser mandado embora daqui a pouco? O meu orgulho vai falar pra mim assim, pede a conta, que aí pelo menos tu chega em casa e fala pra tua mulher assim, ó, eu pedi a conta, não fui mandado embora. E as pessoas não ficam por conta disso. Aí fizemos uma entrevista de desligamento com uma pessoa que pediu pra sair. Pra entender, pô, por que você tá saindo? Pô, mas lógico, contratam a gente. Prometem muitos e fundos na entrevista, que aí também tá um outro problema. Chega aqui, deixa a gente tem que se virar, eu vou ficar aqui, depois vou ficar 3 meses, vai me mandar embora, vai sujar minha carteira. Como é que eu explico no meu próximo emprego que eu fiquei 3 meses porque eu passei da experiência? Tá aí o motivo do turnover. Aí às vezes você pensa que o motivo do turnover é porque o teu RH contrata errado. Ou que as pessoas são vagabundos, e não é. Entende? Então, aí passamos essa fase dos descritivos. Contratamos a pessoa, entra um manual de integração. O descritivo a nossa empresa monta e dá toda essa orientação de como usar, onde usar e que momento usar. E a gente monta um manual de integração, onboard. Pô, o cara entrou, ok, eu vou te contar um pouquinho sobre a empresa. O cara senta aqui na mesa, na cadeira, você apresenta a empresa para ele. A nossa empresa é assim, nossa cultura é isso. Isso aqui a gente tolera, isso aqui a gente não tolera. No descritivo está escrito, né? Como que você vai ser avaliado no período de experiência. Então aqui é assim, assim, assim. O cara, quando ele entrar, ele sabe onde que ele está entrando. Aqui a gente não tolera atraso, um exemplo. Não toleramos atraso, não toleramos absenteísmo, não toleramos exídia, que é fazer o trabalho de forma relaxada. Quando esse cara sair da integração, ele já não tem mais desculpa. Ele viu tudo num processo de recrutamento e seleção, dentro do processo de integração, ele está fazendo isso, e a gente faz um alinhamento de expectativa, que a gente chama de alinhamento de expectativa, que é o quê? Um acompanhamento com esse cara. Então ele passou por um treinamento,
Em sala, ele vai passar por um treinamento em campo e a gente vai fazer um acompanhamento a cada 15 dias no período de experiência. Primeiro período é 45 dias, né? E aí, Paulo, como é que foi teus primeiros 15 dias? Tá dando certo? Paulo, só vi aqui que você tá chegando atrasado. Você quer continuar com a gente? Você viu lá no manual de integração e no descritivo de vaga que a gente não tolera atraso? Cara, você tem esse período para você se ajustar. É muito importante para a empresa. Isso aqui tá dando certo, parabéns. Isso aqui eu preciso que você ajuste. Com 30 dias você volta com o cara. E aí, Paulo, como é que tá? Tá dando certo? Com isso, você dá tempo do cara ajustar, ou você não perde tempo com o cara. Sim. Porque normalmente o que, é que as pessoas fazem, Paulo? Passou da experiência, aí que ele vê que o cara não presta. Ai, não presta. Aí tu gasta tempo, energia, Aí dinheiro. nossa, tudo de novo. Tudo de novo. Buscar outra pessoa. Aí tu fala pro empresário, mas por que tu tem tudo novo? Ele fala assim, porque o pessoal é vagabundo. Será que o pessoal é vagabundo? É que é mais simples responder isso, Tu né? entende? Então, a nossa empresa, a gente faz um diagnóstico em campo. Para quê? Para trazer uma resposta assertiva. Então, por que as pessoas não saem da tua empresa? Tem empresa que é porque o salário é baixo? É. Mas isso é pouco demais. É o menor motivo. Sim, é um motivo, mas não é. Não é o maior. Normalmente, Eu já vi gente ter oferta de salário maior e não sair do emprego. por quê? Eu já tive o contrário, de por causa de R$ 100 o cara mudar de emprego. Então, na verdade, aquilo não era a razão principal. Exatamente, era a ponta do iceberg. Né? Então, o dono, e eu não tô aqui falando que o dono tem que saber dessas minúcias, Sim. ele sempre vai atribuir, o povo é vagabundo e tal. Mas se você for olhar. Isso também é porque a liderança fala isso para ele. Isso, para justificar de repente a ineficiência do cara. Só que aí quando você olha, existe o problema do clima organizacional, existe o problema da falta de estrutura, existe o problema da falta de plano de carreira. Sim. Que hoje a galera quer crescer, pô, vou entrar aqui, pra onde que eu posso ir? Não, aqui tu vai entrar nessa posição, tô aqui há 10 anos e tu fica nesse salário. Só aumenta no decide. Aí o cara não vai ficar. Aí tem um problema da liderança que eu te digo que é o maior de todos. Toda empresa que eu atendo tem problema de liderança. É comum. Tem uma empresa que eu atendi, Paulo, recentemente, que o dono me chamou e falou assim pra mim, ó, cara, eu tô com um problema aqui, eu promovi 2 pessoas. Eram os meus melhores funcionários, agora vieram os meus maiores problemas. Se tiver que mandar embora, faz a tua análise aí. O cara não quer nem... Faz a tua análise aí, se tiver que mandar embora, pode mandar embora. E aí eu fui analisar. Eram 2 pessoas ótimo tecnicamente, mas tinham problemas de comportamento. Que aí é que tá o X da questão. As pessoas são contratadas pela capacidade técnica e são demitidas por conta do comportamento. Sim. Às vezes o cara é excelente técnico ali, faz, mas é fofoqueiro. E esse fofoqueiro destrói a tua equipe. Sim. Ou então ele é ótimo tecnicamente, mas ele chega atrasado. E se tu não tomou atitude em cima disso, o outro que chega no horário, ele vai falar, pô, injusto. Ele Aí, ganha mais que eu ainda. Aí esse cara que é bom, que não atrasa, que não falta, ele fala, eu vou sair. Porque essa empresa aqui é injusta. Aí o cara sai, aí tu fala, mas por que o cara saiu? É porque é vagabundo, ele não gosta de trabalhar, mas não é. É porque tu não fez uma gestão. Então você vê que é muito mais abrangente. Falando assim, qual que é a relação intrínseca entre liderança e otimização de processo? Que deve ajudar. Com certeza. Você ter processo para liderança. Saber o que tem que fazer. Italiano é uma desgraça. Porque você faz o processo todo. Sim, também. Você faz a otimização de processo. Como é que você faz essa relação? Qual é a intrinsecamente unido essa liderança com o processo? Se o líder não for capaz de liderar, ele não é capaz de gerir os processos. Se ele não é capaz de gerir processos, você pode ter o processo mais bem definido do mundo, que não vai rodar. Então, o líder tem que ser capaz. Primeiro que ele vai ajudar na elaboração do processo. A gente não tem uma fórmula mágica. Não dá para eu chegar e pegar... Você não entende o processo dele também. E não adianta, eu sou especialista em processo, eu não sou especialista no teu negócio. Né? Teve uma vez que eu fui atender uma empresa, o cara falou, pô, mas tu já atendeu uma empresa assim? Eu falei, não. Eu falei, mas como que você vai resolver? Eu falei, mapeando os processos, desenhando os processos e criando um processo. Ele, mas eu falei, processo é processo, meu amigo. Só que você tem que fazer a leitura. Só que o que acontece? Se o líder não for capaz de te apresentar a realidade da empresa e te ajudar na elaboração do processo, ele também não vai ser capaz de gerenciar o processo. Estamos tendo um problema recente de uma empresa. Desenhamos todos os processos, tudo bonitinho. Checklist é uma coisa que a gente tem, assim, que é muito forte no nosso processo de consultoria. Principalmente quando se trata de equipe operacional, tem que ter checklist. E te digo mais, a grande maioria, eu atendo muita empresa de restaurante, tem que estar lá na parede. E o cara tem que... Canetinha. Se ele não tiver que ticar, ele não faz.
Pô, mas não é arcaico? Talvez seja, mas se você der um tablet na mão dele e falar, você tem que preencher, ele não vai preencher. Ele vai falar pra tu assim, ó, eu não tenho tempo pra essas coisas, eu tô na correria. Agora o checklist na parede aqui, emplastificado, com uma canetinha que ele risca e apaga todo dia, ali roda. Então, e aí, na ocasião, o gerente... Só para te cortar, eu ia fazer essa pergunta, né? Porque tem muita empresa que tem o processo no papel. Tá lá, desenhado. Pro Mas inglês não ver. aplica, mas não aplica. Porque tem empresa que já tem o processo. Tem. Tudo. Eu acho que até a grande maioria tem o processo. Ou na cabeça de alguém, Do dono. ou do dono, ou do gestor, ou no papel mesmo. Mas não é aplicado. Como é que vocês fazem isso? Primeiro olhar o processo, ver se está ok. Vou até vou dar outro passo atrás. A primeira coisa que a gente pergunta para o empresário quando a gente vai entrar no processo de consultoria, você tem um gerente? Se ele falar não tenho, a gente não entra. Fala, como assim, Bruno? Porque quem é que faz rodar o processo? É o dono? Não, O dono não vai rodar, nem a cabeça dele não roda direito. Tanto problema que ele tem que pagar. Ele só tá pensando, coloquei esse dinheiro, eu preciso ter de volta, eu preciso pagar fornecedor, eu preciso pagar salário dia tal. O dono só pensa isso. Então, se o dono, teve uma empresa que a gente foi atender, que ele falou, eu não tenho gerente porque eu acho que eu não preciso do gerente. Eu falei, se você não precisa de um gerente, você também não precisa de mim. Sabe por quê? Porque eu não venho com uma lâmpada mágica aqui. Eu vou te vender a ideia que funciona, eu vou te ajudar a estruturar e a nossa empresa dá tudo pronto pro cara. A gente monta o POP, a gente monta o checklist, tal. Só que tem que ter alguém para fazer rodar. E eu deixo muito bem claro isso no nosso primeiro bate-papo. Se você não tiver gerente, não vai rodar. E se não rodar, você não pode atribuir a minha responsabilidade. Estou deixando claro para você. Tem que ter um cachorro, um cão de guarda aqui, ó. E aí? Você fez? Você não fez? O que aconteceu? Qual é a desculpa? Se não tiver alguém, não roda. E aí nós colocamos um gerente numa empresa recente e a pessoa veio de outra região. E aí eu falei assim, ó, já vou te dar um conselho. Checklist você tem que acompanhar todo dia. Equipe operacional, estudos comprovam que equipe operacional, 80 a 90% precisam de estímulos diários e repetitivos. E aí, deu certo para limpar a mesa? Conseguiu? Hoje você limpou com álcool ou limpou com água? Todo dia. Você fala, pô, todo dia? Todo dia. Equipe operacional todo dia. E aí ela falou assim, não, o pessoal mais maduro e tal, vou ver como é que roda. Eu falei, não vai rodar. Pô, mas não sempre rodou? Vai parar de rodar. Uma semana parou de rodar. Nossa, mas, pô, todo mundo casado, todo mundo maduro. Não roda. Não roda. Se essas pessoas tivessem capacidade de autogestão, de repente elas não estariam nem trabalhando para outra pessoa. Sim. Entende? Então, equipe operacional, como é que a gente faz para rodar, Paulo? Te desenhou um POP, por exemplo, um procedimento operacional padrão do funcionamento da chapa do restaurante. Tá aqui. O POP. Documento, bonito. Uma pastinha bem bonito lá, em PDF e tal. Aí a gente monta um checklist atrelado ao POP. O que é o checklist? Chegou. Primeiras verificações, abertura da praça. Montagem disso. Coifa funcionando, chapa funcionando, botão funcionando. Aqui, ó. E o cara faz e tica. Quando o gerente passa, ele bate o olho e vê. Igual tirar um avião do chão. Entendeu? E aí, quando o cara passa, o gerente, ele não precisa nem perguntar, e aí, o que você já fez hoje? Ele bate o olho e sabe em que momento que ele tá no checklist. E se ele não preencheu, o que aconteceu que você não preencheu? Agora, deixa eu fazer uma pergunta a você, de advogado do diabo. O malandrão, ele chega lá e tica tudo. Como é que a gente pode pegar isso? Entra o trabalho do líder. Por isso que o trabalho do líder... Entendeu? O cara vai lá e... Pô, então, aí o cara vai passar aqui, tá tudo preenchido. Show de bola. Aí se o líder for capaz de ser líder, ele vai olhar e vai fazer assim, ó. Tá ticado tudo isso, agora são tal horário, não daria tempo dele ter feito. Ou vai lá pôr o dedo na chapa, essa chapa tá fria. Aí o que ele faz? Ele volta e verifica o trabalho. Se não tá pronto, aí ele chama o cara, e aí, amigão, o que aconteceu que você preencheu e você não fez? Aí a gente já identifica um outro problema, Paulo, que tá relacionado a caráter, que é um cara que não tem que estar no teu time. Exato. Entende? Esses dias uma laranja podre. Uma laranja podre. Eu conversando com um empresário, ele falou pra mim, cara, contratei um cara, aí o cara falou pra mim que era chapeiro, que era não sei o que, tal. Cheguei lá, os tomates tudo na chapa, tal, e eu falei, aí passei, voltei os hambúrguer, nada de fumaça. Quando chegou lá, o cara tava trabalhando com a chapa desligada e não percebeu. Agora me fala. Não passava nunca. Agora me fala, como que esse cara passou por uma entrevista? Como que ele se vendeu tanto para o cara não ligar a chapa? Então, como que a gente faz para que isso funcione? A gente faz o documento, porque o documento precisa existir. Vou abrir uma segunda unidade. Como que eu multiplico o meu processo? Tem que estar desenhado. E como que ele vai para a prática? Checklist. Na parede. Na parede. Pô, mas arcaico. Hoje tem vários aplicativos. Sim. Tem vários aplicativos de checklist online. Para a equipe operacional funciona?
Não. Pô, mas a gente vai ficar nesse negócio aí de. Vai. É o que funciona, meu amigo. É o que funciona. Papelzinho. Papelzinho. Se tu colocar o papel, ele vai sujar tudo de gordura e vai falar, não preenchi porque tá tudo sujo. A gente coloca na parede em plastificado com uma caneta e a caneta amarrada. Se deixar a caneta, ela some. Some e fala assim, não preenchi porque não tinha caneta. Eu não achei caneta. Não achei caneta. É assim. Mas eu fiz. Eu fiz. Então, validação. E aí, Paulo, olha o que é interessante. A gente monta um checklist para o gerente também. E o checklist do gerente inclui a verificação do checklist do funcionário. A gente já cria um processo, amarra todo mundo. Então, um trabalho depende do outro. Inclusive, teve uma empresa que tinha um gerente e ele não conseguia fazer o checklist dele. E aí eu falei assim pro gente, falei, ó, esse checklist aqui, ele vai mostrar o quanto você é bom ou o quanto você é ruim. Se você não conseguir preencher o teu checklist, que está atrelado a validar o trabalho de todos os colaboradores que tem checklist, checklist do garçom, checklist do chapeiro, checklist do cara da embalagem, checklist do cara da limpeza, se tu não conseguir validar o trabalho dele, mostra que o teu trabalho é ineficiente. E o gerente não conseguia preencher o checklist dele. Ou seja, quando você ia na operação, tu via que ali não estava feito. Por que não está feito? Porque ninguém validou. Porque o funcionário, o vulgo peão, não vai fazer. Não. Funcionário, hoje em dia, Paulo, você sabe do que eu tô te falando. O cara sai de casa pensando assim, como que eu posso fazer para trabalhar menos? O que eu posso fazer para dar uma encebada? Se não tiver supervisão, não roda. Então eu já deixo claro isso no primeiro contato. E isso não significa tirania, não é nada disso, não. É fazer a coisa andar. Fazer a coisa andar. Ontem eu estava dando um treinamento para uma empresa sobre estilos de liderança. Eu tenho um curso que a gente aplica nas empresas e a gente vende ele em paralelo também. Que o nome do curso é Liderança Exercendo uma Liderança Extraordinária, com certificação e tudo. E a gente fala sobre como liderar sem espanar. Sim. Como você ser um líder efetivo, que cobra resultado, sem assediar moralmente. Então, existem vários tipos de liderança. Inclusive, a gente já fez até um podcast falando só sobre isso. Os estilos de liderança. Então, existe a liderança autocrática, que é aquele cara que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Sim. Que é o cara que maceta, que é o cara mais antigo, que é o chefe, o patrão. Existe a liderança democrática, que é aquele cara que consegue colocar a galera para participar, mas cobra. Existe o líder liberal, que é aquele que entende que todo mundo é adulto. Não precisa falar com ninguém. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Dá certo? Não dá. Vira bagunça. Aí existe o líder situacional. Sim. Então, a gente ensina no treinamento, quando a gente identifica que o gerente que está ali ocupando o cargo, que o motivo do turnover é ele, a gente já fala para a empresa, a gente pode iniciar um treinamento de liderança, a tua equipe de liderança precisa disso. E a gente vai, fundamento de liderança, como liderar, como identificar perfil, como saber como motivar cada pessoa, cada um é motivado de uma forma. Sim. Então, a gente vai dando essas ferramentas. Então, a gente estrutura um processo de recrutamento e seleção, dá uma boa entrada para o funcionário dentro da empresa, capacita o líder para que o líder não perca o funcionário, e aí o turnover diminui automaticamente, porque você faz toda essa estruturação. Aí estruturou, treinou o líder, tem processo bem definido, a empresa é sólida, por exemplo, o cara chegou, não é aquela bagunça, não é todo mundo faz tudo e ninguém faz nada, porque aí quando a gente estrutura o processo, a gente dá nome aos bois. Paulo, a partir de hoje a tua função, a tua responsabilidade do negócio é essa. Davi, a tua responsabilidade é essa. Se não fizer, eu cobro você sobre isso. Então não vai ter como tu falar assim, não fiz porque era o dia do Davi. Não tem dia do Davi. Eu só aperto a válvula amarela. Acabou, meu amigo. A azul tá solta, não é comigo. Exatamente. Então a gente estrutura tudo isso para que a empresa funcione e para que tenha nome aos bois. Pô, é para arrumar culpado? Essa palavra não é legal, essa frase não é legal, arrumar culpado. Mas definir responsabilidades. Definir responsabilidades. É importante ter o dono. Porque se não tiver o dono, e se fazer o cara se sentir dono daquele processo. Exatamente. Também. Aí você imagina aqui, tem um gato aqui. Não mexe aqui, que isso aqui sou eu que pago. E se der BO, quem vai ter comprado sou eu. Tem um gato aqui, Tem um gato e tem 3 donos. Aí, cada dia um dá comida pro gato. Aí eu dei hoje, aí no dia tu não tava aí, eu dei 2 vezes. Aí é o dia do Davi. Aí eu falo assim, o Davi não deu, o Davi é folgado, não vou dar. Não vou dar. Deixa o gato. Eu dei 2 vezes, o que vai acontecer com o gato? Morre. Morre de fome, cara. Morre de fome, mas culpa de quem? Eu dei 2 vezes semana passada. Acabou. Agora, Paulo, o gato é seu. Se ele morrer de fome, a culpa é sua. Acabou, meu amigo. Acabou. Quando alguém tá no gato pra você criar. Acabou. Quando alguém se meter na frente do pote, tu fala, tu sai da frente do pote que eu vou dar comida pro gato. É assim que funciona. Pô, sai daí que eu já dei comida. Vem por aí. Vou fazer um pequeno intervalo para chamar os nossos colaboradores, os patrocinadores, né? Agradecendo demais o apoio da Marques Gin, a Marques Gin, a academia aqui de São Carlos. Você, como empreendedor, você tem que ter energia.
para ser perspicaz, para você acordar e trabalhar, aguentar o tranco, porque empresário trabalha 24 horas por dia, até dormindo ele está sonhando. Então, você treinar bem, procure a marca Jeans. Aqui nesse QR Code tem todos os dados das redes sociais dela. Você pode falar que você viu o contato aqui pelo podcast. Chega lá na Marca Jeans, ali na rua São Joaquim, perto da padaria Vovó Lúcia. É uma das melhores academias aqui da região. E para você que está nos ouvindo, se quiser patrocinar o Jogo Real Podcast, os nossos contatos estão aqui na descrição do vídeo também, será muito bem-vindo. Os nossos stakeholders são empresários, gestores, pessoas do meio do empreendedorismo e da área comercial e inovação. Então, você que quer expor sua empresa para esse tipo de público, por favor, entre em contato com a gente, que a gente está aberto aí a novos patrocinadores. Voltando aqui com o Bruno. Bruno, vamos falar de uma coisa. Até agora a gente está falando tudo que deu certo. Teve alguma vez, ou nunca teve, né? Você está com quantos anos de empresa? Nós estamos aqui na cidade de São Carlos desde 2022. Estamos indo para 4 anos. 4 anos de empresa. Teve alguma vez que você viu que você falou, eu vou implantar isso aqui, eu vou fazer isso aqui, aí você viu assim, nossa, isso vai dar uma M muito grande. E aí você teve, sabe, coisa que quase ia pôr o negócio a perder. Você falou assim, não, peraí, vou corrigir o rumo. Por que eu pergunto isso? Porque tem muito empresário que realmente chegou um dia que ele pegou um muro na frente e falou assim, nossa, eu vou bater. Bater com a cara. Bater com a cara e vou perder muito dinheiro, vou, sei lá, vou até quase fechar minha empresa. E como é que você, se é que teve, como é que você ultrapassou esse muro? Você veio com uma varinha daquelas de pular? ou nunca teve, por enquanto ainda? Teve, opa, com certeza. Se puder dividir com a gente. Mas na verdade não foi nada referente a alguma coisa que eu ia fazer e tal, ia dar muito errado. Foi referente à falta de experiência. Que aí entra o teu checklist. Sim. Né? Eu, como qualquer outro brasileiro, eu fui na raça. Não, eu vou. Não tenho tempo para dar errado, porque o brasileiro é assim, ele não tem essa de, não, vou planejar 6 meses, se der errado, por 6 meses eu me sustento. Não, se der errado, mês que vem já deu B.O. Já se foi. E aí eu, na experiência, na inexperiência, e como eu sempre fui uma pessoa de acreditar muito na palavra, que se eu combinei contigo, meu, nem que eu tenha que sangrar, eu vou cumprir, aí eu fechei algumas parcerias no Fio do Bigode. E aí, em uma ocasião, eu fui fechei a parceria com o cliente, prometi para ele entregar em 6 meses, mediante o projeto que a gente elaborou, e eu entreguei em 2. E aí o que aconteceu? Eu não tinha contrato, e era um cliente que representava um valor legal na minha receita, né? E aí eu falei para ele, e é uma coisa que eu sempre levo muito a sério, é a entrega. Eu sou muito chato com entrega, e eu sempre entrego antes do que eu prometo. Isso aí faz parte do meu negócio. E aí, na ocasião, eu prometi para ele entregar em 6 meses. Deu tão certo que ele me convidou para ser gerente da empresa dele. Na ocasião, eu falei, não, amigo, você não quero mais não. Experimentei um pouquinho da liberdade, eu não quero mais não. E entreguei em 2. E aí, o que esse cara fez? Chegou para mim e falou, Brunão, cara, show de bola o trabalho, obrigado, vamos parar por aqui. Oxi. Meu amigo, sabe o que aconteceu? Cheguei em casa, sentei para tomar um café com a minha esposa, falei, vida, bem no começo. A empresa já estava dando super certo, mas já estava com uma receita ali legal, já estava ganhando mais do que quanto eu ganhava trabalhando para os outros, mas é instável, né? Empreender é instável. Sim. Né? E aí, quando eu sentei para falar com ela assim, vida, o cliente parou a consultoria, não tem um contrato,
Já entreguei tudo. Já entreguei tudo. Fui inocente. Fui menino. E dali eu não levantei, meu amigo. Travou minha coluna. Emocional. Direto pro hospital, meu amigo. Fiquei ruim da coluna por vários meses. E aí, enquanto eu tava lá travado da coluna, eu pensei: empreender não é para amadores. Aí eu fui estruturar toda essa parte a parte contratual. Mas eu confio, tal. Isso é bom para quem está nos ouvindo. Exatamente. Esse negócio de confiar, cara. E por que eu confiei? Porque eu sou uma pessoa... Meu pai, na ignorância dele, falava assim: bons são os dentes, né? A única coisa que você tem que confiar são os seus dentes. E mesmo assim eles doem. Dói, te deixa na mão. E um dia cai, né? E aí... por que eu confiei? O cara, não, tal, aquela coisa toda. Eu confiei porque se eu te der minha palavra, eu vou sangrar, mas eu vou cumprir, porque eu aprendi isso pra mim é básico. E aí eu tomei na cabeça. E aí depois que eu tomei na cabeça, eu falei, não, São Carlos não é para amadores, empreender não é para amadores. Aí eu fui estruturar toda essa parte contratual. Mas eu tento, tal, vamos ser parceiro. Vamos. Hoje, por exemplo, eu estou para iniciar agora com um cliente grande da cidade. Na proposta comercial, eu deixo bem claro, o nosso trabalho só inicia mediante ao pagamento da primeira mensalidade. Outra coisa que eu fiz, virou pré-pago o meu trabalho. Porque o que eu fazia? Eu trabalhava um mês pro cara, entregava um monte de coisa, ele falava, eu tô apertadão, aí ele prioriza qualquer coisa, menos o trabalho da consultoria. Falei, não, meu amigo, eu sei o valor que eu entrego, eu sei o quanto que eu resolvo e qual a velocidade que eu resolvo. Então, virou pré-pago e a gente só inicia mediante a assinatura do contrato. Antes de, mas eu tô precisando, que a gente precisa de grana. Tô precisando, não. Por quê? Tomei bolada nas costas. Eu dou treinamento, né? Geralmente eu peço um sinal para reservar a agenda e o outro pagamento no dia do evento. Mas eu já levei chapéu, mas também não fiz o evento. Perdi o tempo, perdi o dinheiro de ir e voltar. Mas chegou lá, cadê o Pix? Então amanhã, não tem amanhã. É hoje. Faz o Pix, eu começo o treinamento. Não fez? Tá, tchau. Pode cancelar. Não, o pessoal tá aí, tá? Vem aqui avisar ele que não vai ter. O pessoal tá aí. Olha, eu vou te falar que eu não tenho essa coragem. Eu não conseguiria fazer isso aí, mas eu admiro só. Uma vez eu trabalhei com um cara e a gente leva para nossa carreira profissional aquilo que a gente aprendeu com o pai e mãe, né, cara? Sim. Eu, por exemplo, o pessoal, teve um cliente que falou para mim assim, você é irritantemente pontual, né? Eu falei, eu sou, cara. Isso aí não deixo ninguém me esperando. E aí um cara falou pra mim assim, um gerente que eu tive, um cara muito gente boa, falou pra mim, aprende uma coisa, boca é pra beijar. Boca é só pra beijar. Combinou? Cadê o papel? Cadê o documento? Onde que eu assino? Se não assinar, não fecha. Porque na hora que o calo aperta, quem é que vai chorar? O meu filho ou o dele? Chora o dele. E aí você fez, você entregou, você se dedicou. Mas então, eu tomei essa pancada, depois disso tomei mais uma de pagamento. Tive que demitir o cliente, para você ter noção. Eu demiti o cliente. Falei, vamos encerrar o processo aqui por falta do pagamento. Não. Eu falei, tchau. Eu não vou perder qualidade. Falei para ele, eu não vou deixar de te entregar o que eu prometi. Porque eu tenho um compromisso antes de ter com você, eu tenho um compromisso comigo. Porém, sem pagamento não dá, né, meu amigo? Então, eu demiti o cliente. O cara ficaram impressionado. Como assim? Eu falei, demiti o cliente. Se eu sei da qualidade do meu trabalho, do que eu entrego, eu vou trabalhar com gente que é digno da minha entrega. Então... hoje eu já sou um pouco mais seleto com o cliente. Quando eu vejo que o cara vai me dar trabalho, eu já penso muito. E contratos. Se não tiver contrato, meu amigo... mas isso a gente aprende apanhando. Aprende apanhando. Não tem outro. É bem isso mesmo. Não tem planejamento que... tem vários casos assim. E quando que você começou lá na consultoria, há 4 anos atrás, quando que você falou assim, cara, que ligou aquela chave assim, é aqui mesmo é o caminho. Não é o primeiro cliente, eu sei disso, mas aquele que você fez, você mesmo se impressionou com o resultado que você deu, você falou assim, cara, esse é o caminho mesmo, não vou mais largar isso. Show de bola essa pergunta. Foi no meu segundo cliente. Sabe por quê? Quando eu fui no meu primeiro, que eu tinha que provar a minha qualidade, obviamente que eu não cheguei lá falando assim, você me dá uma oportunidade, eu tô começando agora. Não. Se é vendedor, você sabe, né? Se é vendedor, você sabe. Quando eu vi que ele me indicou, antes de eu entregar qualquer coisa para ele, eu falei, cara, eu já tenho um ponto positivo aí que eu passo confiança. Isso é muito importante. Sim. E eu não vou quebrar confiança. Quando eu percebi que ele me indicou que eu fui para um segundo cliente e que eu já cheguei
com um certo respeito, no meu segundo cliente eu falei, vou fazer um teste. E aí eu cobrei 4 vezes mais do que o meu primeiro cliente. Pá! Cobrei. Quando eu cobrei, o cara falou, eu pago. Eu pago, porque você é indicado do fulano, eu sei que você vai resolver. Aí eu falei, nesse momento do meu segundo cliente, eu tô te falando um mês depois de eu ter tomado a bolada nas costas, com a cabeça ferrada, Sim. querendo matar o cara ainda. No meu segundo cliente, eu já recuperei, eu já passei do salário que eu ganhava trabalhando no mês. E isso vendendo uma visita semanal pro cara. Isso aí Aí eu falei, opa, 1h da tarde eu tava em casa. Eu não sabia o que fazer. Cheguei em casa 1h da tarde, falei pra minha esposa, o que eu faço? Vou dormir? Ou vou atrás de mais cliente? E aí, depois o cliente me indicou, e aí teve uma ocasião que uma pessoa me procurou, uma empresa, e o cara me abordou assim, ó. Cara, uma empresa grande. Eu não sei nem se eu tenho dinheiro para te pagar, mas eu preciso muito do teu serviço. Eu olhei assim para ele e falei, se esse cara tá falando que acha que não tem dinheiro para me pagar, é uma empresa consolidada, que esse cara deve tirar aí tanto dele por mês. Falei, as pessoas estão vendo mais valor no meu trabalho do que eu mesmo vejo. Aí eu ressignifiquei e aumentei de novo. Falei, esse é o caminho. Você sabe que eu dou muita mentoria, né? Principalmente para autônomo, fisioterapeuta, massagista, pessoal que faz sobrancelha. Esse cara que vive doido atrás de receita. Exatamente. Eles ficam loucos, e é parte comercial. Eles ficam loucos atrás de negócio, né? E cliente. Chega uma hora que a agenda tá cheia. Aí fala assim, tem 2 opções. Ou você contrata alguém e ensina a tua técnica para esse alguém. Pra ele te copiar depois? Esse é um risco que ele corre. Faz parte. Vai com Deus, né? Mas você consegue atender mais gente e ganha em cima desse cara. Sim. Ou você aumenta o ticket. Aumenta o ticket, de repente diminui Aí a você demanda. dá mais tempo. Vai diminuir a demanda, vai sobrar mais tempo, você vai atender com mais qualidade. Mas é difícil porque quando é autônomo, ele é a empresa dele, né? E aí ele cria vínculos com os clientes dele. Aí ele fica com dó de aumentar o ticket, ele fica com dó de perder a Dona Maria, que a Dona Maria está comigo desde o começo. Se aumentar, ela vai para outra. E essa mulher vai morrer. Então, assim, é complicado mesmo, mas o ideal realmente é você sempre estar aumentando o seu ticket. E como que você aumenta esse ticket? Você tem que saber qual é o valor que você, Não, é lógico, você entrega. Entrega. Você tem que ver o valor que você aumentar o ticket. Baseado no quê? Que eu acho. Não. Quem te dá esse feedback, esse feedback é o cliente. O feedback é o cliente. Por exemplo, principalmente quando você trabalha a base de indicação. Quando você chega, por exemplo, teve um casal que eu atendi, que eu até brinquei que eu falei que eu ia vender, que eu era mentor de casais, de terapia de casais. Eu fui atender uma empresa que o casal estava quase separando por conta de trabalhar junto. E aí eu estruturei, criei processos e tal, tirei os 2 da operação. Esse cara me indicou para uma empresa assim, ó, vou te indicar um cara que salvou meu casamento. Quando eu cheguei lá, eu já atendi o marido e a mulher assim, ó, nosso casamento tá acabando. Eu falei, rapaz, eu acho que eu vou para outro nicho, né? E aí, por quê? Porque é uma dor. É uma dor. E eu vou lá para restaurar o casamento do cara? Não vou. Mas se eu estruturar a empresa para que ela funcione sem o dono, automaticamente eu vou dar qualidade de vida pro cara. Entende? Hoje é muito mal visto. Eu vou tirar o dono do operacional. Quando a gente fala isso, não tá falando do cara abandonar a empresa. Quem engorda o gado é o olho do dono. Mas uma coisa é você estar lá tomando conta com uma visão estratégica. Outra coisa é tu estar lá na chapa fazendo um lanche. Ou vacinando o gado. Ou vacinando o gado. Entendeu? Então a gente vende isso. A nossa promessa é essa. Pô, eu faço a tua empresa funcionar sem você. Aí tem um cara que não consegue sair da operação. Porque se ele sair da operação, ele morre. Porque, de repente, na operação dele é o lugar onde ele se sente respeitado. Às vezes ele não manda na casa dele. É bom pra caramba. Né? Às vezes o cara não manda na casa dele. Não tem o respeito da família, mas na empresa ele é um bichão. Aí ele fala, não vou sair daqui. E tem tudo isso, né? Então a gente vem com essa promessa de tirar o dono da operação. Mas hoje fala muito disso. Não, você é louco, você abandonar a tua empresa? A gente não fala de abandonar a empresa. A gente fala de ter tempo para olhar de cima e falar. Sim, gerenciar a empresa. Gerenciar. Quem não mede, não gerencia. E como que você mede se você tá ali pegando fogo ali, apertando o parafuso? Né? Você tem que olhar de fora e falar, pô, de repente, ao invés de eu ter 3 caras apertando o parafuso, eu posso pagar um robô que vai me custar uma bala, mas eu recupero esse valor. Tem um cliente nosso
Ele cuidava da logística, ele cuidava, às vezes, de montar o produto, o lanche lá. E a gente estruturou. Primeira pessoa que a gente tirou da operação foi a esposa dele, que foi seguir um sonho que ela tinha. E o cara abriu mais 2 negócios. Inclusive me chamou e falou: ó, você quer. Vamos inaugurar um negócio lá em Limeira. O cara daqui de São Carlos. Mas por quê? Porque ele saiu de dentro da operação e ele começou a olhar com outros olhos e falou: pô, dá pra fazer dinheiro com isso aqui. Aí o cara tem uma lanchonete, aí o cara comprou um outro tipo de negócio e abriu uma segunda unidade lá em Limeira. Mas você acha que se esse cara estivesse cuidando da logística da entrega, fazendo hambúrguer, ele ia conseguir? Não ia. Tá na chapa, esquentando a barriga na chapa. Entendeu? Então, assim, a gente não fala de abandonar a operação, mas fala de cumprir o teu papel, quer ser dono. Vamos ser dono de verdade? Porque às vezes o cara é o melhor funcionário da empresa. E o ideal, quando você abre um negócio, não é para isso. É para você dar um passo para trás e olhar e falar: meu negócio é promissor, vou otimizar essa operação. Eu sei aqui. como faz, eu vou ensinar como faz. Exatamente. Agora, se você tá ali esquentando a chapa na. E essa história de ensinar como faz, até você deu do exemplo que eu dei, tem muito empreendedor que tem medo de ensinar o que faz e abrir um concorrente. Mas, cara, isso está cheio no mercado. Você pega as grandes empresas, as multinacionais, as outras empresas que saíram são derivativas da multinacional. É muito natural isso aí. O cara vai abrindo, né? E o mercado está aí para todo mundo. Tá, mas você pode falar um negócio? Às vezes o cara tem medo, mas não é só tu copiar o método. É fácil um cara chegar lá e dar um treinamento igual você dá? É só ele montar o slide. Vou falar do podcast, é fácil fazer isso aqui. Eu quero ver tu desenrolar. Eu quero ver você mostrar que você tem bagagem para fazer o que eu faço. Então não é só, eu vou pegar um método e vou copiar. Pô, eu já passei por isso. Sim. Eu passei por isso na minha consultoria. Uma vez me aconselhando com uma pessoa que eu julgava ser mais capaz que eu, cara, aí ele falou: como que você faz? Eu comecei a mostrar tudo pro cara. Olha que boa ideia. Ó, que boa ideia. Hoje ele vende o que eu vendo. Só que eu duvido que ele tenha o resultado que eu tenho. Sim. Por quê? Porque não é só copiar o método. Não, aí vai atendimento, vai muita coisa. Vai atendimento. Eu quero ver você sentar numa empresa hoje e fazer todos os funcionários falarem tudo para você. Como que você consegue conquistar confiança? É só falar bonito? Não é só falar. Tem técnica. Sim. E a técnica, e o know-how, e a experiência. Vai lá dar um treinamento lá. Eu quero ver você... Fala aí, Paulo, eu quero ver você que dá treinamento. Eu quero ver você conseguir fazer a galera ficar 1 hora sem mexer no celular. Sim. Falar. O meu treinamento dura 8 horas. É qualquer um que aguenta? Não. Então pronto. Então não é. É 8 horas ali no trabalho. Então não é só o método, é o know-how, né? Bruno, nós estamos chegando ao fim, porque senão eu fico aqui com você até de manhã. Tem assunto, né? Nós estamos agora em 2035. Certo? Daqui. Eu já coloquei cabelo, implante, já fiz tudo isso. Como é que você vê o teu trabalho, a BeLife? Nós tá 4 anos, vamos pôr ela com 10 anos de existência. Aonde você quer estar? O que você está querendo? O que tem de novidade? Como é que está, por exemplo, como é que você vê a IA dentro do teu negócio? Que é uma coisa que eu sempre discuto aqui, questão de IA. Como é que eu vejo ela? Minhas funcionárias, você diz? Não. Rapaz, hoje eu tenho 4 IAs que me ajudam. Eu tenho pessoas que me ajudam no staff, na elaboração de documento e tal. Eu vendo hoje a minha presença, então eu preciso estar no cliente. Sim. Porque eu fecho com o cliente quando eu falo para ele: vai vir uma pessoa. Não, ele falou que era você. Foi você que me vendeu. É igual eu vendo, não tem. Não adianta. O cara falou assim: vamos entrar de sócio, mas não tem sócio, filho. O cara quer ele quer ver minha cara. Então hoje eu consigo tirar a mão do meu operacional, porque eu tenho pessoas que fazem isso para mim, mas as visitas sou eu que faço com os clientes. Já tenho várias ferramentas de IA que me ajudam, senão eu não conseguiria atender a demanda que eu tenho hoje na cidade. E em 2035 eu me vejo, de repente, 100% no digital. E eu acho que esse é o caminho, não tem para onde ir. Inclusive... Você pode expandir isso tudo para o mundo. O que eu vendo hoje, embora eu acabei de falar que eu vendo a minha presença, eu posso vender para qualquer empresa do Brasil. E eu estou neste momento agora. Inclusive, hoje de manhã a gente teve uma reunião com uma empresa e a gente já está fazendo esse processo de migrar para o digital. Pô, vou abandonar 100%? Não. Até porque esse tete-a-tete aqui, ele vende como ninguém. Exato. Né? Mas aí você pode fazer via vídeo, tem tantos outros maneiras. É que eu sou o cara, Paulo, eu sou o cara que eu sou um pouco resistente com vídeo. Por exemplo, eu faço terapia.
E aí a minha psicóloga falou assim... Eu parei a minha por isso. Ela falou assim, vamos fazer pro vídeo? Eu falei, que vídeo o quê? Eu quero desabafar, eu quero olho no olho. Esse negócio de vídeo não dá certo, não. A minha falou, agora a partir de agora eu vou fazer só via vídeo. Eu falei, então vamos parar. Mas então tu vai fazer sozinha. E aí eu mudei de terapeuta justamente porque eu gosto desse tete a tete. Mas... Não, o olho no olho é uma das coisas mais importantes que tem, sabe? Porque você vê reação. Eu detesto fazer videoconferência com o cara. Eu tô com um problema de internet, ele desliga a câmera. Não. Aí você tá falando com uma foto. E provavelmente ele tá fazendo um omelete. O que ele tá fazendo? Não. Então, assim, tem o lado bom e o lado ruim da vida. O lado bom é a escala. Exato. Por exemplo, na pandemia, muita gente trabalhou só home office. Eu mesmo, fiquei 2 anos em home office. Então, aí falar, trabalha menos nada. Eu faço 4 reuniões por dia. Eu dou consultoria em desenvolvimento de negócio para uma empresa. As minhas viagens são geralmente 4 reuniões, 2 de manhã, 2 à tarde. Na pandemia, no home office, eu fazia 8, 10. Porque você desliga a câmera e liga a outra. Você não tem que pegar o carro e ir até outro local. Exato. Então, eu acho que a coisa você vai ter que entrar na vídeo, mas eu lembro que a gente, quando era pequeno, falava assim, acho que no futuro você vai conseguir ver a pessoa que você está falando. Nunca vi. A vídeo vai vir para arrombar mesmo, lá na frente, para poder o quê? Para você ser mais globalizado. E pensando nisso, como que hoje, por exemplo, a gente fechou uma consultoria. Nós temos um sistema e o cliente ele consegue acompanhar em tempo real tudo o que acontece na consultoria. Porque normalmente eu não lido com o dono. Eu lido com o dono para fechar a consultoria. Sim. Depois eu vou lidar com o gerente dele. Que a gente vai montar processo, e aí eu vou validar na prática, validar em campo, ir para campo para montar e tal, etc. Então a gente tem uma ferramenta onde eu acabei de sair da reunião com o teu gerente. Você acessa a ferramenta, você já tem lá. O que o Bruno tratou hoje? Nós implantou isso, tratou isso e tal. Então hoje o meu trabalho, ele é físico, porém o dono de qualquer lugar do mundo, ele pode ver tudo o que acontece. Então, hoje o Bruno deu um treinamento, ele vai ter a foto do treinamento, ele vai ter o conteúdo do treinamento e ele vai ter o que foi tratado no treinamento. Então, a minha empresa hoje, ela funciona no físico, mas ela já está toda no digital. Eu consigo fazer tudo no digital. Por exemplo, a gente vai montar um descritivo de vaga. Eu vou elaborar um descritivo de vaga. No começo, eu entrevistava o dono. O que é importante para você? O que é primordial? Ele vai me falando que normalmente o dono não consegue estruturar as ideias, então aí eu vou provocando ele. O que tu não aceita aqui? O que tu faz o cara tu mandar o cara embora? Aí ele fala e tá. Hoje não, hoje a gente faz através de um questionário, a gente viu o questionário. Então, o digital não tem para onde fugir. E pensando em escala, hoje eu já tenho clientes de outra região, eu tenho cliente de fora, tudo pelo telefone. Então, assim, dá pra gente migrar sem doer muito pro cliente. Pô, vai ter hora que a gente vai visitar um treinamento. Eu não abro mão de um treinamento. O meu treinamento, eu me orgulho de dizer que quando a gente dá treinamentos de 1 hora. É um treinamento sobre venda, sobre como atender o cliente pelo WhatsApp sem perder o profissionalismo. De 1 hora. Eu me orgulho de dizer que eu consigo fazer a pessoa olhar para mim por 1 hora sem nem olhar para o lado do celular. Cara, por vídeo você faz isso? Você não faz. Ali o cara de repente tá ali e fala... Porque assim, tem muito disso, né? O cara pagou pra você dar um treinamento pra ele. Vai ter gente que tu vai chegar lá, o cara já vai estar com aquela cara de tô aqui em meu lugar, então vou perder emprego. Só que quando tu começa a falar, Paulo, o cara fala, pô, esse cara é bom. Aí tu ganha a credibilidade da galera. Pô, por vídeo, o cara nem te ouve, ele não vai. Eu não faço treinamento por vídeo. É difícil. Faço reunião por vídeo, que é diferente. Mas porque o mais interessado na reunião é o cara. Falaram, vamos fazer um vídeo. Não, eu não faço. Eu perco o negócio, mas não faço. Não faço mesmo. Ô, Bruno, muito obrigado por você estar aqui comigo. A gente vai encerrar. Volto a falar para vocês. Se inscreva no canal. Isso é muito importante, porque quanto mais inscritos, mais o YouTube entende que o conteúdo que a gente fala aqui é relevante e abre isso para mais pessoas e faz chegar em quem precisa. Então, é só ir ali naquele inscrever-se e clicar. Não dói nada, não paga nada, é de graça e vai ajudar muito e eu vou ficar muito feliz. Brunão, obrigado aí pela sua presença, pelo bate-papo, foi muito bom. Eu acho que o pessoal é uma coisa que dói muito, o capital humano nas empresas, é uma das maiores dores que eu vejo aqui, né? Então, lidar com isso de uma forma mais profissional, mais organizada, dói menos. Dói bem menos. Vai doer, mas, vai doer. Pelo menos você já está preparado para a dor, você já tem o comprimidozinho ali do lado, né?
Todas as redes sociais do Bruno estão aqui na descrição do vídeo, então é só clicar. Se você quiser comentar, mandar uma pergunta, alguma coisa específica do teu ramo de negócio, manda para mim, eu mando lá para o Bruno, ele responde, eu mando para você a resposta. Bruno, as suas considerações finais, mais uma vez agradecendo aí a sua presença. Maravilha, Paulo. Eu que agradeço, fiquei muito honrado pelo convite. E o bate-papo gera muita identificação, né? Então, eu tenho certeza que quem está acompanhando também está se identificando com o conteúdo. Agradeço muito e queria deixar uma mensagem final. Sim, claro. Esses dias o meu filho falou para mim assim, pai, a gente só conseguiu conquistar tal coisa por conta daquela situação ruim que aconteceu com a gente, né? Aí eu falei, é verdade, filho. E a empresa do pai também, ela só existe hoje porque eu tive uma decepção lá atrás. E isso me fez refletir. Meu filho tem 11 anos, né? E tipo, eu falei, poxa, bacana a análise que ele fez, né? Então, para você que quer empreender, ou então para você que está passando uma situação difícil aí no seu trabalho, de repente, a situação difícil que você está passando é para te empurrar para você viver algo melhor. Então, ao invés da gente achar que, pô, é meu karma, nossa, que vida, que desgraça. Pô, olha pro copo meio cheio, ao invés de olhar pro copo meio vazio, e entende que de repente a vida ou Deus está te empurrando aí para, cara, tô te causando esse desconforto para te tirar da zona de conforto para você viver algo melhor lá na frente. Então, essa mensagem que eu queria deixar para quem de repente pensa em empreender, é fácil empreender? Não. Quando eu comecei a empreender, eu tinha cabelo, não, brincadeira, já era careca. Quando eu comecei a empreender, a gente não imagina o tanto de dificuldade que a gente vai encontrar, mas é prazeroso. A liberdade de empreender, né, Paulo? Sim. É muito bacana. Então, queria deixar essa mensagem de motivação para vocês e agradecer pela audiência e pelo convite. Obrigado. Um grande abraço, até o próximo episódio, toda terça-feira às 19h30 no canal do YouTube Jogo Real Podcast. Fiquem com Deus.